fazer ao vivo? Cadê? Já tá ao vivo? Fecha, Mano, daqui a pouco vai descer um Cala a boca. Mano, a democracia tá acabando. Fecha o... Começou. Pessoal, estamos ao vivo. A minha previsão, felizmente, estava errada, porque o juiz Sérgio Moro acabou de expedir o mandado de prisão do ex-presidente Lula, que agora realmente pode ser preso a qualquer momento. A recomendação do juiz Sérgio Moro é de que Lula se entregue até às 5 horas da tarde de amanhã. Portanto, ele tem aí menos de 24 horas, ele tem cerca de 23 horas para se entregar em Curitiba, portanto, se apresentar à Polícia Federal a qualquer instante, para que seja imediatamente preso. O entendimento do juiz Sérgio Moro e o entendimento do TRF4 é de que, com a decisão do STF, independente da publicação, a prisão já pode acontecer. Portanto, é uma decisão imediata, uma decisão histórica, e o ex-presidente Lula, portanto, pode ser preso a qualquer instante. Obviamente que agora os petistas já começam a desesperadamente se mobilizar, porque, enfim, vão tentar traçar uma estratégia para essa prisão, ou farão um espetáculo, né, dessa entrega voluntária ao ex-presidente Lula para a Polícia Federal, em alguma superintendência, ou até mesmo na própria Curitiba, com discursos e todo aquele teatro e pirotecnia, ou provavelmente vão armar uma grande resistência, o que acabaria descambando aí para possíveis atos de violência, como a gente já está acostumado com os black blocs e tudo mais. Mas a decisão é importantíssima nesse instante, eles ainda estão absorvendo a decisão. Olha só, e estou aqui com o despacho da Justiça Federal, da seção da 13ª Vara Federal de Curitiba, e na sentença o juiz Sérgio Moro diz o seguinte: deve este juízo cumprir o determinado pela Egrégia Corte de Apelação quanto à prisão para execução de pena. Espeçam-se, portanto, como determinado ou autorizado por todas as Cortes de Justiça, inclusive a Suprema, os mandados de prisão para a execução das penas de José Ademauro Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros e Luiz Inácio Lula da Silva. Encaminhe-se os mandados à autoridade policial para cumprimento, observando que José Ademauro Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros já se encontram recolhidos na carceragem. Após o cumprimento dos mandados, espeçam-se em seguida as guias de recolhimento, distribuindo ao juízo da 12ª Vara Federal. E aí vem um trecho, que é o trecho específico em relação ao ex-presidente, que o juiz Sérgio Moro manda na sua sentença. Ele diz o seguinte: relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas do dia 6/4/2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão, vedada a utilização de algemas em qualquer hipótese. Os detalhes da apresentação deverão ser combinados com a defesa, diretamente com o delegado da Polícia Federal, Maurício Valeixo, também superintendente da Polícia Federal do Paraná. Esclarece-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de sala de Estado-Maior, na própria superintendência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para sua integridade moral ou física. Ciência ao Ministério Público Federal, assistente de acusação e defesas. Curitiba, 5 de abril de 2018. Portanto, hoje, oficialmente, depois de tanto tempo e depois dessa longa saga em busca do maior criminoso da história da nossa República, finalmente nós podemos dizer que hoje é Lula preso, amanhã até às 17 horas, ou, caso ele não se apresente voluntariamente, aí poderá realmente ser conduzido à força pela Polícia Federal.
Federal. De qualquer forma, o juiz Sérgio Moro tomou alguns cuidados, né, até para evitar essas narrativas petistas de que o ex-presidente Lula pode correr risco na prisão, portanto, tem uma sala separada para não tentarem dizer que ele corre risco de agressão física, de ameaças ou mesmo de tortura psicológica, então ele terá este tratamento especial. Ele também não manda a Polícia Federal de uma vez por todas para prender o ex-presidente Lula, também para evitar a narrativa de truculência da polícia ou de desnecessária ação da Polícia Federal, e inclusive ele veda a utilização de algemas, para que os petistas, de certa forma, também não se utilizem disso na defesa, né, como argumento para dizer que a polícia exacerbou os seus poderes, mas também isso colabora para evitar, ou pelo menos diminuir a narrativa que eles vão começar a se utilizar agora, de que o ex-presidente Lula é um herói, etc., ou que ele estaria com as algemas ali acorrentado como um preso político. E aqui a gente tem o ofício do TRF4 que foi enviado ao juiz Sérgio Moro, ou seja, as decisões foram tomadas todas rapidamente, tudo isso no dia de hoje, 5 de abril, então mais cedo o TRF4 tinha mandado o seguinte ofício ao juiz Sérgio Moro. Tendo em vista o julgamento em 24 de janeiro de 2018 da apelação criminal número tal, bem como a de 26 de março de 2018 dos embargos declaratórios opostos contra o respectivo acórdão, sem atribuição de qualquer efeito modificativo, restam condenados ao cumprimento de penas privativas de liberdade os réus José Ademário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros e Luiz Inácio Lula da Silva. Desse modo, e considerando o exaurimento dessa instância recursal, forte no descabimento de embargos infringentes de acórdão unânime, deve ser dada cumprimento à determinação de execução da pena devidamente fundamentada e decidida nos itens 7 e 9.22 do voto do condutor desembargador relator da apelação, 10 do voto do desembargador revisor e 7 do voto do desembargador vogal. Destaco que contra tal determinação foram impetradas habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, perante o Supremo Tribunal Federal, sendo que foram denegadas as ordens por unanimidade e por maioria sucessivamente, não havendo qualquer óbice à adoção das providências necessárias à execução. Cordialmente, Nivaldo Brunani, juiz federal em substituição do desembargador relator, e Leandro Paulsen, desembargador federal, presidente da 8ª turma. Ao excelentíssimo senhor doutor, juiz federal Sérgio Fernando Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Portanto, temos aqui o ofício que foi enviado ao juiz Sérgio Moro pelo TRF4 mais cedo, e temos logo em seguida, portanto, a decisão do juiz Sérgio Moro, que, portanto, decreta a prisão do ex-presidente Lula. E lá no início ainda do despacho, né, da decisão do juiz Sérgio Moro, ele também ressalta que houve apelação do Egrégio Tribunal Federal da 4ª Região, que por unanimidade dos votos dos eminentes desembargadores, manteve as condenações alterando as penas da seguinte forma. E aí no item A ele fala do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado, portanto, a 12 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado e 280 dias multa. Portanto, o ex-presidente Lula agora condenado a 12 anos e 1 mês de prisão, condenado a pagar multa, a devolver tudo aquilo que foi roubado dos cofres públicos, e a sua salvação do STF não veio, a sua salvação do habeas corpus não apareceu, as tentativas inúmeras da defesa de postergar essa prisão finalmente se exauriram, acabaram, e agora nós podemos dizer com toda a confiança e com certeza, Luiz Inácio Lula da Silva será, ou pelo menos deve ser, preso até amanhã. Tem até as 17 horas de amanhã para se entregar
a Polícia Federal de Curitiba. Eu ainda tinha dúvidas, né, se ele poderia se entregar em qualquer superintendência, mas ele tem que se entregar na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba até às 17 horas de amanhã. Vai ter tempo de preparar a malinha, pegar o casaco, que Curitiba tá frio, e a gente vai acompanhando, obviamente, todos esses próximos passos. Mas vocês que tiverem perguntas, vão mandando aí que a gente vai resolvendo essas questões. O que você está falando? Não estou entendendo o que você está falando, querido. Você tá falando o quê? O Moro. O juiz Sérgio Moro, portanto, ele tinha duas opções, que era esperar o julgamento dos embargos, ou seja, até por uma questão de segurança jurídica. A previsão, até mesmo dentro da Polícia Federal, alguns jornais chegaram a publicar, de que o ex-presidente só fosse preso na semana que vem, ou seja, queriam esperar a publicação da decisão do STF e tudo mais. Só que como foi uma decisão muito conhecida, né, ou seja, foi amplamente divulgada, todos os juízes, todas as instâncias da justiça já tiveram acesso a essas decisões, aos votos dos ministros, não havia por que esperar. Então o Sérgio Moro, logo em seguida, recebeu a notificação, o ofício do TRF4, logo em seguida decretou, portanto, a decisão do juiz Sérgio, a prisão do ex-presidente Lula pela 13ª Vara da Justiça Federal. Então, agora isso desmistifica os próximos passos, né? Se haveriam possíveis recursos, etc. Se daria tempo do STF lançar algum golpe, alguma coisa do tipo, mas não há mais tempo. Então, sim, obviamente, o Guilherme Boulos já se pronunciou, o MTST, o MST, etc., já estão se pronunciando que não irão assistir à prisão do ex-presidente Lula passivamente, ou seja, eles já estão partindo para o discurso do confronto. Isso é importante que a gente saiba, porque eles vão tentar atacar, portanto. Havia dúvidas, né, se o PT realmente insistiria nessa questão de querer bater de frente realmente com a justiça, de querer bater de frente com a Polícia Federal, mas agora, pelo que diz o Guilherme Boulos, líder do MTST, é provavelmente o que eles vão fazer. E, obviamente, caberá a nós defendermos a justiça, defendermos a Polícia Federal desses inúmeros ataques que virão de agora em diante. O ex-presidente pode ficar preso por meses, né? Como eu disse, o entendimento do STF, se mudar, né? Se esse entendimento em relação à prisão em segunda instância mudar, ele provavelmente vai mudar somente sob a presidência do ministro Dias Toffoli, que vai assumir o STF em setembro, se eu não me engano, em meados de setembro desse ano. Até lá, provavelmente não vai mudar esse entendimento. Então, no mínimo, o ex-presidente Lula vai ficar preso entre setembro e outubro. Ou seja, terão meses de prisão, e isso durante a campanha eleitoral, inclusive. E ele ainda vai tentar se candidatar, provavelmente, segundo o PT, que insiste nessa tese, ele provavelmente vai tentar se candidatar mesmo estando preso. Portanto, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda tem que declarar a inelegibilidade do ex-presidente Lula. Então, as brigas ainda não acabaram, muito pelo contrário, a gente não pode simplesmente abaixar a guarda nesse instante. Ainda mais agora, no momento que eles vão partir para a violência, estão completamente desesperados, não conseguiram absorver completamente a decisão do juiz Sérgio Moro. Eles vão partir para essa violência e vão continuar tentando se utilizar desses recursos jurídicos para que o ex-presidente saia o quanto antes da prisão. Portanto, antes desse possível novo julgamento da questão da prisão em segunda instância, ainda teremos de lidar com o julgamento da elegibilidade do ex-presidente Lula, que vai insistir em se candidatar. Não é à toa, gente. Hoje ele tem mais de 34% dos votos, segundo institutos de pesquisa. Então, na visão deles, é a única esperança que o PT tem de uma candidatura, e eles vão insistir nessa candidatura até o final. Portanto, precisamos ficar atentos, precisamos ficar bem informados para também não cair nesses contos de fada que eles vão começar a contar. E mais do que isso, precisamos também expor estes atos de violência que certamente acontecerão por parte deles. Não se conformam com a democracia, não se conformam
como o nosso sistema, pelo menos, aprendeu a lidar com essa bandidagem e não se conformam, claro, em perder o seu maior ídolo para a cadeia. É isso.